Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para você, meu querido irmão, minha querida irmã, queridos amigos que estão no Brasil, que estão aqui nos Estados Unidos. Saudamos a todos com a paz de Jesus, aos nossos irmãos que estão na Europa, aos nossos irmãos que estão na África, em todos os lugares que falam o português. Temos pessoas que estão assistindo a exposição da Palavra de Deus. É muito bom termos estes momentos em que podemos fazer a live. A live foi uma ideia que Deus colocou no nosso coração para podermos conversarmos mais francamente, mais abertamente, mais sem formalismo, porque a live é tudo aqui mesmo, o que se fala é o que se fala, é aqui. Sem edição, sem correção, e dando oportunidade também para vocês fazerem as perguntas. Então, se alguém aí durante a apresentação estiver incomodando vocês, como já aconteceu no passado, se alguém começar a incomodar e escrever e dar contra a mensagem, falando contra a mensagem que está sendo pregada, vocês não façam caso disso. Deixem a pessoa... isole a pessoa, deixa a pessoa falando sozinha, mas não percam a concentração. Não deixem que Satanás tire a concentração de vocês do mais importante, que é a mensagem. Então, tomem cuidado para que esse bate-papo, para que as mensagens, as notificações, o que vão escrevendo ali, tomem cuidado para que isso não seja um instrumento de Satanás para desviar a atenção de vocês, porque os temas que nós apresentamos são temas pesados, você tem que convir com isso. Nós não estamos falando aqui de paz e amor, nós estamos falando de profecias, profecia do Apocalipse. São temas pesados, temas profundos, que exigem uma concentração. Temas que exigem que você tenha na mão a Bíblia. É isso que você tem que ter. Na sua mão, você tem que ter a Bíblia. E o texto que eu menciono, que eu estou lendo, você tem que ler aí também. Quando eu cito o Espírito de Profecia, o livro e a página, você deve anotar isso. Nós não vamos citar aqui autores não adventistas. Nós não estamos citando aqui, por exemplo, Bauman, porque eu daria para você o nome de Bauman, um filósofo, um sociólogo, comunista, ateu, que ajudou na construção da ONU, Organização das Nações Unidas. Por que eu daria um nome desse para você ler os livros dele? Não, aqui o que importa é a Bíblia e são os livros do Espírito de Profecia, que nós vamos ler para vocês hoje, parte do livro Desejado de Todas as Nações, e também vamos ler também um texto do primeiros escritos. Para nós, aqui temos, portanto, Bíblia e Espírito de Profecia. Então, queridos, vamos nos concentrar. Eu peço que vocês estejam orando enquanto eu estou pregando. Vocês podem estar mentalmente orando, pedindo que o Espírito Santo esteja comigo, que o Espírito Santo unja a minha mente, que o Espírito Santo direcione os pensamentos, coordene os pensamentos, que o Espírito Santo santifique a nossa boca, os nossos lábios, para sermos o instrumento de Deus na pregação desta mensagem, que não é fácil, não é leve, é uma mensagem divisória, é uma mensagem que exige concentração, mas eu tenho visto e lido os testemunhos de muitos irmãos que me escrevem. São milhares de pessoas que me escrevem, e todos dizendo: eu não entendi o Apocalipse, eu não conseguia entender o Apocalipse, mas agora eu estou entendendo o Apocalipse, a minha mente está conservando, está retendo todo esse ensinamento do Apocalipse, a compreensão sequencial do Apocalipse, não a sequência de todos os capítulos, mas a sequência das 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Existe uma sequência colocada por Deus, linda,
que mente humana alguma conseguiria fazer. Não fui eu que criei isso. Deus fez esta sequência linda entre as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Portanto, queridos, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Você tem o seu pedido de oração. Neste momento, se você estiver em casa, você pode se unir conosco em oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos. Já estivemos na tua presença hoje de manhã, antes do sol nascer. Já cantamos hinos em louvor ao teu nome. Já declaramos o nosso amor a Jesus Cristo, nossa paixão por ele e o nosso desejo de ver o rosto de Jesus, olhar nos olhos de Jesus, sentir o abraço de Jesus, de sermos arrebatados para o céu. Nós já estivemos em íntima comunhão contigo nesta manhã. E agora nos unimos como irmãos que somos, nos unimos em torno não de autores humanos, não de ciência e nem de filosofias, mas nos unimos em torno da Bíblia. E a Bíblia somente, sola Escritura. A Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Eu peço, meu querido Jesus, que o Senhor derrame sobre todos nós, neste momento, o Espírito Santo prometido. Derrama o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor abra o nosso entendimento. E que o Senhor responda aos pedidos e os clamores dos teus filhos onde eles estiverem. Que o Senhor responda aos pedidos e que eles deem testemunho de como o Senhor é bênção, de como o Senhor é bom, como o Senhor responde e preenche as necessidades dos teus filhos. Pai querido, que o Espírito Santo esteja presente em mim e nos meus irmãos neste momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Fechamento da porta da graça. Hoje nós vamos estudar com vocês o 7º selo. Antes de iniciarmos o 7º selo, nós queremos fazer uma pequena recapitulação daquilo que estudamos na última live, na última mensagem. Nós estudamos com vocês sobre os 6 primeiros selos. Observamos que os 4 cavalos representam 4 diferentes grupos de povo de Deus, de filhos de Deus. O cavalo representa o povo de Deus. Isto está lá em Zacarias capítulo 10. E os 4 representam norte, sul, leste e oeste, ou seja, os 4 ventos do céu. Então, os 4 cavalos representam a totalidade dos filhos de Deus que estarão sendo julgados no juízo celestial, que começou em 1844. E o juízo celestial foi anunciado, o juízo dos mortos foi anunciado pelo terremoto de Lisboa, 1755, escurecimento do sol, 1780, queda das estrelas em 1833. Estes sinais, eles têm dupla aplicação. Anunciaram a chegada do juízo dos mortos, 1844, e vão anunciar, como nós já estudamos com vocês, a chegada do juízo dos vivos. Se Deus preparou o mundo para a chegada do juízo dos mortos, como é que Deus não iria preparar o mundo para a chegada do juízo dos vivos? Porque é quando vai acontecer a maior de todas as conversões. Então, queridos, a abertura do 6º selo especificamente está falando da preparação do mundo para o juízo dos vivos, do alto clamor. E, queridos, nós vamos assistir durante o juízo dos vivos a maior conversão de todos os tempos, porque será o tempo da sacudidura, será o tempo da perseguição, mas será o tempo também do derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, será o tempo do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. Tudo isso está dentro do contexto do 6º selo. O 6º selo é o maior de todos. Por que o 6º selo é o maior de todos? Percebam que temos 5 selos descritos no capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. 11 versos para descreverem 5 selos. Estão me acompanhando? Capítulo 6, verso 1 até o verso 11. Mas nós temos, para descrever o 6º selo,
o verso 12, capítulo 6, verso 12, até o verso 17. E aí o capítulo 7, que tem 17 versos, capítulo 7 tem 17 versos. Então, tudo isto, desde capítulo 6 de Apocalipse, verso 12, até o capítulo 7, verso 17, Deus está descrevendo o sexto selo. Percebam que é o maior de todos, porque é o mais importante de todos. Porque neste período do juízo dos vivos, Deus vai julgar todos os vivos que estão representados pelos 4 cavalos, pelos 4 grupos. E vai julgar também os mártires. Durante o juízo dos vivos serão julgados os mártires. Por quê? Porque o número deles vai se completar. Queridos, aqueles que são selados pelo selo do Deus vivo, que está aqui no sexto selo, capítulo 7 e o verso 2. Aqui mostra o selo do Deus vivo, certo? Capítulo 7, verso 2 e verso 3. Está falando, e o verso 4, está falando do selamento do povo de Deus, primeiro dos 144 mil, e depois da grande multidão que ninguém podia contar. Verso 9, capítulo 7, verso 9, fala da grande multidão que ninguém podia contar. Então você vê aqui o selamento do povo de Deus, as primícias dos salvos vivos, 144 mil, e a grande seara de salvos vivos, que é a multidão que ninguém podia contar. Percebam que esta grande multidão que ninguém podia contar, eles têm seus líderes. Quem são os líderes dessa grande multidão que ninguém podia contar? São os 144 mil. São os líderes espirituais do povo de Deus durante a angústia qual nunca houve, o tempo de angústia que antecede o fechamento da porta da graça, mas que vem também se estendendo após o fechamento da porta da graça. Vocês percebem aqui no capítulo 7 que Deus explica que esta grande multidão, junto com os 144 mil, eles passam pela grande tribulação. A grande tribulação, que é a angústia qual nunca houve, que começa antes do fechamento da porta da graça e continua depois do fechamento da porta da graça. Esta grande tribulação passa por ela tanto as primícias, 144 mil, como também a grande multidão. Quero ler com vocês o capítulo 7 e o verso 13. Capítulo 7, verso 13. Leiam comigo. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Está falando da multidão que ninguém podia contar, e está falando também dos 144 mil. Aqui é o contexto do capítulo 7, é o contexto do sexto selo. De onde vieram? Todos estes que estão vestidos de branco. Verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, os que vieram da grande tribulação são todos os salvos vivos mencionados aqui. 144 mil, mais a multidão que ninguém podia contar. Queridos, muitas pessoas têm perguntado: pastor, a porta da graça vai se fechar primeiramente para os adventistas? Eu digo não. Não. Existe uma vontade de fechar a porta da graça para os adventistas antes dela ser fechada para os demais? Não, queridos. Dentro da igreja adventista existem milhões de pessoas que precisam se converter ainda. Dentro das outras igrejas não adventistas também existem milhões de pessoas. Pessoas que vão tomar a sua decisão quando for aprovado o decreto dominical. Quando for aprovado o decreto dominical, quando o sinal da besta começar a ser colocado na testa dos ímpios, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Mas muitos que são filhos de Deus, eles neste período de provação, neste período de perseguição, de sacudidura, muitos vão se converter neste período. Tanto de não adventistas, como também de adventistas. Então, queridos, Deus nos mostra na Bíblia que a porta da graça, ela se fecha uma só vez. Uma só vez. Por quê?
Porque o único texto bíblico que fala do fechamento da porta da graça está no 7º selo. É o único texto bíblico que fala do fechamento da porta da graça. Está no 7º selo. Apocalipse capítulo 8 e o verso 5. Este é o texto que fala do fechamento da porta da graça. Capítulo 8, verso 5 de Apocalipse. Nós vamos ler hoje com vocês, estudar este tema com vocês hoje. Portanto, queridos, Jesus não lança o incensário sobre a terra 2 vezes ou 3 vezes. Não. Jesus lança o incensário sobre a terra uma só vez. A porta da graça se fecha para todos. E as pessoas perguntam, não, pastor, mas o julgamento não começa pela casa de Deus? Ou seja, o julgamento não começa pelo cavalo branco? Sim, o julgamento começa pelo cavalo branco, mas não o fechamento da porta da graça. Vocês não confundam julgamento com fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça ocorrerá somente depois que for feito o julgamento dos 4 grupos. Depois que os 4 grupos de mortos e os 4 grupos de vivos forem julgados e selados, então virá o fechamento da porta da graça. Porque Jesus só lança o incensário uma só vez. E, queridos, nós queremos agora estudar com vocês o 7º selo. Convido você para ler comigo Apocalipse capítulo 8 e o verso 1 em diante. Pegue a sua Bíblia e com oração, tendo uma oração na sua mente, você comece a ler comigo agora o 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. As pessoas perguntam, pastor, esta meia hora mencionada aqui é uma semana? Queridos, não é uma semana. Por quê? Porque de 1844 para cá, não existe mais profecia de tempo profético. Vou repetir. Nós, adventistas, os teólogos adventistas entendem que de 1844 para cá, não existe mais profecia de tempo profético. Esta é uma declaração de Ellen White que está no Comentário Bíblico Adventista. Se você quiser a fonte, não é? Se você quiser a fonte, nós temos aqui a fonte. Está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971, onde ela diz que a última profecia de tempo profético é a de 2.300 anos, alcançou 1844. E de lá para cá não temos mais profecia de tempo profético. Então, queridos, nós temos profecia de tempo literal depois de 1844. Os 1000 anos, por exemplo, é uma profecia de tempo literal e é depois de 1844. Então, esta meia hora mencionada aqui é meia hora no sentido... Quando a Bíblia fala meia hora ou 1 hora, significa algo rápido. Algo rápido. Então, quando foi aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Quando Jesus abrir o 7º selo, ele não abriu o 7º selo ainda. Ele ainda não abriu o 7º selo. Ele ainda não abriu o 6º selo. Por quê? Porque o grande tremor de terra ainda não aconteceu. Alguns pensam que o sexto selo foi aberto em 1755. Não, queridos. Os sinais mencionados aqui têm dupla aplicação. Mas o 6º selo será aberto agora para o juízo dos vivos. E quando o 6º selo for aberto, ninguém estará perguntando, será que foi aberto ou não? Não, queridos, vocês não vão ter dúvidas quando ele for aberto, porque você vai sentir a terra tremendo debaixo dos seus pés. As trevas cobrirão a terra, a lua aparecerá em sangue. Num curto espaço de tempo, esses sinais dramáticos e majestosos ocorrerão, sacudindo a terra, sacudindo o céu, preparando o mundo para a última mensagem do sai dela, povo meu, e a maior conversão de todos os tempos e o selamento do povo de Deus. Todos saberão quando o 6º selo for aberto. Ninguém ficará em dúvida. Por isso que o mundo fará uma decisão consciente e inteligente
a favor dos mandamentos de Deus ou contra os mandamentos de Deus, porque todos ficarão sabendo. O evangelho chegará no mundo todo, em pouco tempo. Por isso, queridos, o sétimo selo ainda não foi aberto. Mas quando Jesus abrir o sétimo selo, haverá quase meia hora de silêncio no céu. E então, João diz, viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Pergunto, os 7 anjos já receberam as 7 trombetas? Jesus já abriu o sétimo selo? A resposta é não, não abriu. Portanto, os 7 anjos não receberam ainda as 7 trombetas. Agora vejam o verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. No santuário celestial existe o lugar santo, onde está o altar de ouro, onde Jesus Cristo intercede por você e por mim. E no lugar santíssimo está a arca do concerto, com os 10 mandamentos, está ali também o trono de Deus no Santíssimo. E o véu está aberto. O véu que separa o lugar santo e santíssimo não está fechado, porque Jesus Cristo não é um pecador, não é um sacerdote pecador que não podia ver a glória de Deus, não. Ele está ali, o véu está aberto. E o altar de ouro, de incenso, ele está diante do trono. Ou seja, Jesus está de frente para o Pai, de frente para o trono, intercedendo pelo povo de Deus. E aqui no capítulo 8, verso 3, é o sétimo selo. Está falando da última grande intercessão que Jesus fará. A última grande intercessão que Jesus fará. E você pode perguntar, mas pastor, aqui está dizendo que é um anjo que está junto ao altar. Eu quero dizer para vocês que anjos não intercedem. Só pode interceder a favor dos pecadores alguém que faz parte da família dos pecadores. O sacerdote, para interceder pelos pecadores, tinha que ser humano. Por isso, Jesus Cristo teve que encarnar. Por isso, Jesus Cristo teve que se tornar um de nós, para se tornar intercessor nosso, mediador nosso. Queridos, aqui, este anjo é o anjo do concerto. Este anjo do capítulo 8, verso 3, é o anjo do concerto. A Bíblia usa muitas vezes o título de anjo do Senhor para Jesus. E a Bíblia usa o título também de anjo do concerto para Jesus. Eu convido você para que leia comigo Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 é onde aparece o título anjo do concerto, anjo da aliança, mas está falando de Jesus. Malaquias capítulo 3, vamos ler então o verso 1. Malaquias capítulo 3 e o verso 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem viria ao seu templo? O Senhor. Que Senhor? Jesus Cristo. A palavra aqui em hebraico é YHWH. É o tetragrama. É o nome que se dá, é o nome de Deus, do grande eu sou. Virá ao seu templo o Senhor. YHWH. E quem é esse Senhor? A quem vós buscais, o anjo do concerto, o anjo da aliança. Jesus é chamado o anjo do concerto, o anjo da aliança. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, voltando então para Apocalipse capítulo 8, esse anjo da aliança, anjo do concerto, é Jesus. É ele que intercede por você com um incensário de ouro. O incensário de ouro só o sumo sacerdote podia ter na mão. Então, é Jesus Cristo, o anjo da aliança, o nosso sumo sacerdote, que está aqui no capítulo 8, verso 3 de Apocalipse. E veio, leia comigo, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, o altar de incenso, não é? Tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A Bíblia especifica aqui, foi dado para Jesus Cristo muito incenso. O incenso representa os méritos de Jesus. Toda oração que eu faço, toda oração que você faz, ela
ela não chega ao céu do jeitinho que nós fazemos. O Espírito Santo intercede por nós e apresenta estas orações, aperfeiçoa estas orações, e Jesus Cristo pega estas orações, mistura-as com o incenso, que são os méritos dele. O incenso representa os méritos de Jesus, para que possamos ser apresentados diante do Pai. A sua oração chega diante do Pai, misturadas com o incenso dos méritos de Jesus. E aqui diz então o capítulo 8, verso 3. Foi dado muito incenso. Muito incenso significa que seria uma grande intercessão. Pouco incenso, pequena intercessão. Mas aqui está falando muito incenso. É a última e grande intercessão que Jesus fará por aqueles que ainda não foram selados pelo selo do Deus vivo. Quando a porta da graça estiver para ser fechada, Jesus olha para uma multidão que ainda não foi selada pelo selo do Deus vivo, e ele clama diante do Pai, dizendo: meu Pai, meu sangue, eles ainda não foram selados pelo selo do Deus vivo, e eu derramei meu sangue por eles. E é dada a ordem para um anjo ir e selar aqueles que ainda não foram selados. São os conversos da hora 1/10. São os que vão se converter na hora 1/10. No último momento, antes da porta da graça se fechar. Mas vai ser uma conversão muito grande, porque aqui diz que é muito incenso. Aleluia! Aleluia, porque a pregação do Evangelho não vai terminar com menos poder. A pregação do Evangelho não vai terminar com menor número de conversões, mas muita conversão, porque é muito incenso. E o verso 4 agora, o verso 4 diz: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Queridos, aqui no capítulo 8, verso 1, menciona que quando Jesus abrir o 7º selo, haverá silêncio no céu. Nós sabemos de 2 ocasiões em que houve e haverá silêncio no céu. Eu quero ler para vocês o que está neste livro, Desejado de Todas as Nações, no capítulo Getsemane. Esse é o capítulo chamado Getsemane. Neste meu livro, a página 663. Aqui fala de quando houve silêncio no céu. Eu vou ler a página 663. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava agora pelos discípulos, mas para que a fé deles não desfalecesse, mas por sua própria alma assediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. 3 vezes proferiu Jesus esta oração. 3 vezes recuou a sua humanidade do derradeiro supremo sacrifício. Que oração? Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. 3 vezes proferiu essa oração. 3 vezes recuou a sua humanidade do derradeiro sacrifício. Jesus Cristo vê que os transgressores da lei, Jesus Cristo vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado e decide: salvará o homem, custe o que custar, da sua parte. Aceita o seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão. Se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Página 664. Havendo tomado a decisão, Jesus cai moribundo no solo do qual se erguera parcialmente. Mas Deus sofria com seu filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. A natureza de Jesus vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Quando aconteceu esse silêncio no céu? A primeira vez que houve o silêncio no céu
foi quando Jesus Cristo estava no Getsêmani. Queridos, a sorte da humanidade oscilava na balança. Jesus podia desistir de salvar o pecador? Sim, podia. Ele não tinha pecado. Ele podia voltar para o Pai, para o céu. Mas ele decidiu morrer pelo pecador. Ele decidiu resgatar a humanidade. E quando ele fez essa decisão, a sua natureza, vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer, os céus contemplando a cena de Jesus Cristo no Getsêmani, suando sangue. Os céus estavam contemplando, o Pai estava contemplando, os anjos estavam contemplando, Moisés, Elias e Enoque. Eles estavam contemplando o sofrimento de Jesus no Getsêmani. Se Jesus decidisse ou desistisse de salvar a humanidade, Moisés, Elias, Enoque, que estavam no céu, teriam que voltar do céu. Moisés, Elias, Enoque não poderiam permanecer no céu se Jesus não morresse pela humanidade. Eles foram para o céu como um adiantamento da promessa da graça. Uma promessa feita como um adiantamento. Deus levou Enoque, levou Moisés, levou Elias. Mas a graça era só uma promessa. Queridos, desde que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, a graça passou a existir como promessa. Mas a promessa tem que ser paga. Se você não pagar, a promessa é desfeita. Então Jesus Cristo no Getsêmani estava decidindo pagar o preço daquela promessa. Por isso a sua natureza humana estava recuando diante da morte. Por quê? Ele orou 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Por isso, queridos, existiu silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. A porta da graça estava para ser escancarada. Mas, pastor, como a porta da graça estava para ser escancarada? A porta da graça já estava aberta desde o Jardim do Éden? Queridos, aí está o engano. A graça estava disponível desde o pecado de Adão no Jardim do Éden? Sim, mas era uma graça prometida, era promessa. Agora chegar o momento de Jesus Cristo pagar o preço da promessa. Agora sim, a porta da graça deveria ser escancarada para não se fechar, até que todos os que se arrependessem dos seus pecados fossem salvos. Então, quando foi para Jesus abrir a porta da graça, houve silêncio no céu, porque Satanás não queria que a porta da graça se abrisse. Ele estava ali tentando no Getsêmani Jesus Cristo. O sofrimento foi tal que ele suou sangue. Satanás queria que Jesus desistisse de morrer pela humanidade e a porta da graça continuaria fechada. A promessa não se cumpriria. Portanto, queridos, para abrir a porta da graça, houve silêncio no céu, nenhuma harpa soou. Agora, queridos, nós estamos lendo Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Novamente a porta da graça. O que vai acontecer com ela? Agora a porta da graça vai se fechar. Houve silêncio no Getsêmani quando a porta da graça foi aberta. Haverá silêncio no céu quando a porta da graça estiver sendo fechada. Queridos, a porta da graça não permanecerá aberta para sempre. Ela vai se fechar. A porta da graça se fechou lá para os antediluvianos, quando veio o dilúvio. A porta da arca foi fechada, simbolizando a graça para aquele povo que morreu afogado. A porta da graça se fechou para Sodoma e Gomorra. A porta da graça vai se fechar agora no tempo do fim. Depois que o decreto dominical for aprovado, depois que vier a perseguição contra o povo de Deus for selado pelo selo do Deus vivo, os ímpios sendo selados pelo sinal da besta, depois que vier a sacudidura do povo de Deus, o derramamento da chuva serôdia sobre o povo de Deus, o grande clamor: sai dela, povo meu, a grande conversão como nunca houve, então Jesus Cristo fará a última grande intercessão, do capítulo 8, verso 3.
Esta última grande intercessão é feita no 7º selo, antes de Jesus fechar a porta da graça e lançar o incensário sobre a terra. Queridos, aqui nós estamos vendo, portanto, a agonia e o silêncio que haverá no céu antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra. Agora vejam o verso 5, capítulo 8, verso 5. Depois da última grande intercessão, o que é que Jesus faz? Verso 5. E o anjo tomou. Este anjo é quem? O anjo da aliança, é Jesus. Tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Agora não é mais incenso. Agora não é mais intercessão. Agora são juízos. Juízos. Ele enche o incensário que tem na sua mão de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Aqui, no verso 5, terminou a visão dos 7 selos. E a visão das 7 igrejas termina com vozes, trovões e relâmpagos. Lá em Apocalipse capítulo 4. A visão dos 7 selos termina também com vozes, trovões, relâmpagos. A visão das 7 trombetas também termina com vozes, trovões, relâmpagos. E as 7 pragas também terminam com vozes, trovões, terremotos e relâmpagos. Vejam que esta frase mostra o término de cada ciclo de 7, antes de iniciar o próximo ciclo de 7. Percebam então que no capítulo 8, verso 5, Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra e fecha a porta da graça. Você pode me perguntar, pastor, qual é a prova? Qual é a evidência que você tem de que aqui é o fechamento da porta da graça? Bom, os 6 selos foram o julgamento do povo de Deus. Primeiro os mortos, depois os vivos. E agora o 7º selo é o fim do juízo. É quando Jesus não vai ter mais um incensário para fazer intercessão. Por isso ele joga o incensário sobre a terra. Será que este pensamento pode ser apoiado pelo espírito de profecia? Sim. Eu vou ler agora para vocês Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, tem aqui no final do Primeiros Escritos, quando você abre o livro Primeiros Escritos, a primeira parte de Primeiros Escritos, vejam aqui. A primeira parte é esta parte aqui. A segunda parte é esta aqui. Veja a segunda parte de Primeiros Escritos. O que está escrito aqui? Dons espirituais. Esta segunda parte é a visão do grande conflito que Deus deu para Ellen White em 1848. Em 1848, Deus deu essa visão do grande conflito para Ellen White, mas ela não escreveu a visão. Passaram-se 10 anos. E Deus, em 1858, deu a visão de novo, a mesma visão. E disse para ela, agora você escreva a visão. E ela escreveu a visão. E está aqui, ó. Você pode dizer, mas é pequena. Sim, a visão que Deus deu para ela foi escrita e é pequena. Queridos, nesta visão, e lembre-se que isto aqui é a primeira edição do grande conflito. É a edição original. E você lê aqui na página 279. Página 279 do livro Primeiros Escritos, que faz parte da visão que foi escrita em 1858. Eu vou ler para vocês agora a página 279. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para finalizar. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, e se reanimaram o vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Agora veja
este trecho que vou ler agora. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Os 144.000 estavam numerados e selados. A grande multidão que ninguém podia contar estava numerada e selada. Foi isso que o anjo disse para Jesus. O anjo referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Aqui está falando do quê? Do sexto selo. Apocalipse 6, Apocalipse 7, está falando do selamento. E agora vejam a frase seguinte. Estou lendo a página 279. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Agora Ellen White está falando de Apocalipse 8, sétimo selo, capítulo 8, verso 3 e 4. Estão me acompanhando, irmãos? Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Citando Apocalipse 8, verso 3 e 4. Jesus Cristo diante do altar de incenso de ouro que estava diante do trono, a qual contém os 10 mandamentos. Lançar o incensário. Queridos, essa expressão lançar o incensário, essa expressão de vi Jesus Cristo ministrando diante da arca, no altar de incenso que estava diante da arca, ou seja, o altar de incenso está no lugar santo e a arca está no lugar santíssimo, mas está diante da arca, está diante do trono de Deus. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Só existe um verso na Bíblia que fala sobre Jesus lançar o incensário. Está em Apocalipse capítulo 8, verso 5. É o sétimo selo. É o fechamento da porta da graça. Nós não sabemos o dia, a hora em que a porta da graça vai se fechar, mas nós sabemos que será logo após o decreto dominical, porque após o decreto dominical, o selamento do povo de Deus vai acontecer, o selo do Deus vivo sendo aplicado nos salvos e o sinal da besta sendo aplicado nos perdidos. E virá o tempo de perseguição, uma grande conversão como nunca houve. E aí Jesus Cristo vai terminar a intercessão com uma grande intercessão, e então jogando o incensário sobre a terra. Aí acaba a intercessão. Lançou o incensário sobre a terra. Ellen White fala que o sétimo selo é o selo da última grande intercessão e do fechamento da porta da graça. Nós não podemos discutir com a Bíblia, nós não podemos discutir com o espírito de profecia. Deus falou, o Espírito Santo falou através do profeta João em Apocalipse 8, verso 5. E Deus falou através da sua serva na visão do grande conflito em 1858, irmãos. Por isso está aqui. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. Quando é que Jesus vai levantar as mãos e com grande voz vai dizer, está feito? Só depois que ele lançar o incensário sobre a terra. Só depois que ele fechar a porta da graça. O povo de Deus já está selado. O povo de Deus está batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Existem pessoas que pensam que depois que a porta da graça se fechar, eles vão viver sem pecar diante de Deus por si mesmos. Queridos, que história é essa de viver sem pecar na presença de Deus por si mesmos? Não, queridos. Nós vamos estar vivendo sem pecar diante de Deus, mas não por nós mesmos. É porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo se retira da terra. Não há mais conversões, mas o Espírito Santo nunca, jamais vai se retirar do povo de Deus, porque nós somos casa do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre, disse Jesus. Eis que eu vos enviarei o Consolador, e ele habitará em vós e estará convosco para sempre. Para sempre. Nunca vamos deixar de ser templos do Espírito Santo. Então, queridos, nós que rompemos com os pecados
antes da porta da graça se fechar. Nós vamos continuar rompendo com o pecado depois da porta da graça se fechar. Para nós que amamos a Jesus, o pecado vai se tornando repulsivo. O pecado vai se tornando odioso. Queridos, nosso lema deve ser: antes morrer do que pecar. Se você tiver esse lema na sua vida, antes morrer do que pecar, o que você acha? Você vai ficar pecando aí, dormindo com o pecado? Ou você vai deixar de pecar? Pecados conhecidos. E quando você pecar, você vai correr para Jesus e confessar no mesmo dia. Queridos, quando nosso lema é antes morrer do que pecar, nós vamos crescer em santidade. Não é perfeccionismo, não, irmãos. Não é perfeccionismo, mas o pecado se torna odioso. O pecado se torna repulsivo. O pecado se torna repugnante. Como? Pela sua comunhão com Jesus Cristo. Você, pela comunhão diária com Jesus Cristo, você vai assimilando o caráter de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai dando para você a mente de Jesus Cristo. E aquela repulsa que Jesus tinha ao pecado, você começa a ter também pelo pecado. Assim como o pecado era repugnante a Jesus, também se torna repugnante para você. Isso já acontece antes do fechamento da porta da graça. Por isso você é cheio do Espírito Santo. Por isso o caráter de Cristo é impregnado em você. E após o fechamento da porta da graça, não temos mais intercessor no céu. Vamos viver sem pecar? Sim, vamos viver sem pecar. Mas isso não é novidade, irmãos. Isso não é novidade para o povo de Deus, pois eles já estavam vivendo sem pecar antes do fechamento da porta da graça. Aleluia! Aleluia! O pecado já se tornou repulsivo e odioso para mim e para você antes do fechamento da porta da graça. Aleluia! E meus queridos, nós não vamos viver sem pecar a presença de um Deus Santo por nós mesmos. Não! A graça continua com você. O Espírito Santo continua com você. É porque o Espírito Santo habita em você que você tem prazer na lei do Senhor. Você ainda tem uma natureza pecaminosa. Após o fechamento da porta da graça, nós ainda temos um corpo corrupto. Nós ainda temos um corpo mortal. Esse corpo corrupto e mortal só será eliminado na volta de Jesus. Então se cumprirá a promessa: o corpo mortal será revestido da imortalidade e o corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Mas ter um corpo corrupto e mortal não significa licença para viver pecando, não, irmãos. Não é licença para viver, não é desculpa para viver pecando. Por isso, queridos, aqui diz: Jesus levantou, quando ele lançou o incensário sobre a terra, levantou a mão. Estou lendo a página 279, dos primeiros escritos. Levantou a mão e disse: está feito. E toda a hóstia angelical tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Existe um momento específico em que Jesus vai proferir este verso de Apocalipse 22, 11. Exatamente quando ele jogar o incensário sobre a terra, ele vai dizer: está feito. E então ele profere este verso: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Agora eu estou lendo a página 280. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Acabou a graça. Acabou o tempo do juízo. O juízo foi processado em 7 fases. O juízo celestial é processado em 7 fases. Começando pelos mortos, depois pelos vivos. E agora as 7 fases acabaram. E Jesus lançou o incensário sobre a terra. Por isso diz aqui na página 280, é a sequência. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos, e a seguir pelos justos vivos. Está claro isso? Primeiro pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Será que Jesus já está julgando os vivos? Será que o seu nome, um cristão vivo, já pode ter passado no juízo celestial? Não.
terminantemente, não. Os vivos serão julgados depois que o sexto selo for aberto e o decreto dominical for aprovado. Então, quando o decreto dominical for aprovado mundialmente, então o domingo se tornará o sinal da besta. E o sábado, o selo do Deus vivo, para aplicar, para ser colocado na testa dos salvos, o selo do Deus vivo. Queridos, antes que o decreto dominical seja aprovado mundialmente, há pessoas que ainda estão guardando o domingo e estão salvas. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento. Não têm o conhecimento. E Deus tem essa tolerância, irmãos, com quem não conhece. Deus não julga você pelo que eu sei. Deus não julga o da Assembleia de Deus, os filhos de Deus na Assembleia de Deus. Deus não o julga pelo que a adventista sabe, não, queridos. Deus vai julgar cada um segundo o conhecimento, segundo a luz que eles têm. Mas quando o decreto dominical for aprovado mundialmente e aqueles majestosos sinais ocorrerem, queridos, o grande tremor de terra, escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, o mundo todo será sacudido e será conscientizado, será evangelizado em questão de semanas. Então todos terão que fazer uma decisão inteligente e consciente, a favor ou contra os mandamentos de Deus. E queridos, aqui diz, cada caso for decidido para a vida ou para a morte, enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos vivos. Cristo recebera o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair Jesus do lugar santíssimo, ele não volta para a terra. Ao sair Jesus no final, quando ele jogar o incensário sobre a terra, fechar a porta da graça, ele sai do Santíssimo, mas não volta para a terra. Ele se demora no lugar santo. Lembram-se vocês no santuário terrestre? Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, no dia da expiação, dia 10 do 7º mês, quando ele terminava a expiação lá no lugar santíssimo, ele não saía para o pátio. O pátio é o planeta Terra. Ele não saía para o pátio, para o lugar santo. Ele ficava no lugar santo um tempo. Então, queridos, também Jesus Cristo, quando ele se retirar do lugar santíssimo, ele se demora no lugar santo. E é nesse tempo que Jesus se demora no lugar santo que ocorrem as 7 trombetas. Porque as 7 trombetas estão justo aqui no verso 6. Vejam aí, capítulo 8, verso 6. Estão me acompanhando? Capítulo 8, verso 6. Depois que Jesus jogou o incensário sobre a terra, o que aconteceu no verso 6? E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Quando é que os 7 anjos vão tocar as trombetas? Depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra. Jesus já lançou o incensário sobre a terra? Não. Jesus já abriu o 7º selo? Não. Queridos, as 7 trombetas anunciam destruições da terra. 1/3 da terra será destruído. Esse será o assunto da nossa próxima live, da nossa próxima palestra, da próxima mensagem de Deus. A destruição de 1/3 da terra. Queridos, Jesus Cristo ainda não lançou incensário sobre a terra. A porta da graça ainda está aberta. É tempo de você confessar os pecados. É tempo de você falar, Senhor Jesus, eu quero ter a mente de Jesus, porque eu quero que o pecado me seja odioso. Quem tem a mente de Jesus, o pecado não é atrativo. O pecado é odioso. Quem tem a mente de Jesus, o pecado não é atrativo, é repulsivo, é repugnante. Eu quero ter a mente de Jesus. Batiza-me com o Espírito Santo, porque a porta da graça está aberta, meu querido irmão, para todo aquele que crer. Para todo aquele que crer. E enquanto a porta da graça está aberta, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Leia comigo Apocalipse 22 e o verso 17. O Espírito Santo está dizendo o quê para você? O Espírito Santo e a igreja, o Espírito Santo e a esposa, dizem como? Vem. O Espírito Santo está convidando. A igreja está convidando. Vem.
E quem ouve, você está ouvindo? Então você também deve repetir o que o Espírito Santo está falando, o que a igreja está falando. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, você e eu, diga o quê? Vem. Este é o apelo, este é o convite que você tem que fazer para as pessoas, para aceitarem a Jesus, para abandonarem seus pecados, confessando-os a Jesus. Aquele que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida que está sendo dada para você hoje. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Que Deus derrame sobre você que pede, sobre você que busca, sobre você que confessa, sobre você que não está dando desculpas para continuar pecando. Não, queridos. Nós queremos ter a mente de Jesus. Nós queremos nos encantar com o caráter de Jesus, com o céu, estarmos na presença de Jesus, pensando nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Nossos planos e projetos estão aonde? No céu. É para lá que nós iremos. A nossa cidadania é a do céu, de onde virá o nosso Salvador. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus te anime, que Deus te fortaleça, que você seja um cristão reavivado, no meio dos mornos de Laodiceia, mas não morno. No meio de Laodiceia, mas não pertencendo à maioria, mas pertencendo ao remanescente fiel, que busca o batismo do Espírito Santo cada dia. Fique com a graça, com a paz de meu Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Nesse momento, meus queridos, nós queremos dedicar pelo menos 20 minutos, 25 minutos para perguntas. Meu filho está aqui, Anderson, ele é capelão, pastor, capelão do Hospital Adventista aqui da Flórida, aqui de Ormond, aqui onde nós moramos, pertinho, a 1h30, 1h40 de Orlando. E eu agradeço a Deus porque ele sempre está me ajudando aqui na live. Ele vai selecionar algumas perguntas que foram feitas para podermos responder. Pergunta: existe uma crença que os salvos serão arrebatados no sexto selo, que não estarão na terra quando as trombetas tocarem? O que o senhor acha disso? Existem profetas que falam isso também. Se os salvos serão arrebatados no sexto selo, não existe isso na Bíblia. Porque o sexto selo não é o selo do arrebatamento. O sexto selo é o selo do selamento. Percebam, selamento dos vivos. Então, queridos, depois que o sexto selo for aberto e o povo de Deus for selado, depois vem a abertura do sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, haverá a última e grande intercessão e os conversos da hora undécima. Os que vão se converter no tempo do fim. Aquele filho, aquela filha que o pai está jejuando e orando, e ele não se quebranta, ele não confessa, ele não abandona o pecado, não abandona os vícios, mas aquele pai, aquela mãe estão jejuando e orando pela salvação dos seus filhos. Queridos, muitos vão se converter na hora undécima. Na hora undécima. As orações não vão ficar sem serem atendidas. Jesus vai ouvir estas orações. E somente desta conversão da hora undécima é que Jesus lança o incensário sobre a terra. A porta da graça se fecha. Mas Jesus Cristo não volta. Quando ele fecha a porta da graça, ele não volta. Ele sai do Santíssimo e se demora onde? No lugar santo. Então vem os juízos destruidores, as tragédias anunciadas nas 7 trombetas. Então, queridos, isso é Bíblia. O que nós estamos dando para vocês é Bíblia. São argumentos irrefutáveis. Não existe na Bíblia essa questão de ser arrebatado no sexto selo. Não é um ensinamento bíblico. O silêncio no céu por quase meia hora, já que depois de 1844 não há profecia de tempo, como explicar esse silêncio no céu por quase meia hora? Você podia explicar o meia hora? O menor tempo profético na Bíblia é um dia. Deus disse, um dia para cada ano. Não é assim que diz em Ezequiel capítulo 6, verso 4?
Não é assim que diz lá em Números também? Um dia para cada ano. O menor tempo profético é um dia. Quando a Bíblia fala de 1 hora ou meia hora, significa algo muito rápido. Não está marcando um tempo, mas mostrando quão rápido será. Agora, muitas pessoas interpretam a meia hora do sétimo selo como sendo 7 dias. E dizem que esses 7 dias serão os 7 dias que o povo de Deus vai viajar da terra para o céu. Quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a sua igreja e vamos ter uma viagem de 7 dias em direção ao céu. Antes de entrarmos na Nova Jerusalém, nós vamos ter então uma viagem de 7 dias. É verdade, Ellen White fala isso. Ellen White fala isso, isso é verdade. Nós vamos ser arrebatados numa viagem espacial de 7 dias. Esta é a festa dos tabernáculos. Esta é a festa da colheita, que durava 7 dias, lembram-se? Quando terminava a festa da expiação, vinha a festa da colheita, que era a festa dos tabernáculos, que era uma festa que durava 7 dias. E assim vai ser. Quando Jesus Cristo terminar o juízo, ele vai arrebatar a sua igreja e vamos ter uma viagem de 7 dias para o céu. Mas, queridos, esta viagem de 7 dias não tem nada a ver com essa meia hora de silêncio na abertura do 7º selo. Por quê? O 7º selo não é a volta de Jesus. O 7º selo é o momento da última grande intercessão e então o fechamento da porta da graça. Não é a volta de Jesus no 7º selo. Então, uma coisa é verdade e outra coisa não é verdade. A viagem de 7 dias para o céu, isto é verdade. Mas que esta viagem de 7 dias está presente ali na meia hora de silêncio do 7º céu, não existe esse link. Não existe relação entre uma coisa e a outra. As pessoas falam isso, mas não está na Bíblia e não está no espírito de profecia. Mas nós vamos sim viajar numa viagem espacial de 7 dias em direção à Nova Jerusalém. Isso a Ellen White fala. Pastor, tenho amigos que foram disciplinados por crerem na vitória sobre o pecado. O que o senhor pensa disso? Os que não creem na vitória sobre o pecado disciplinam aqueles que creem na vitória sobre o pecado. Há pessoas que gostam do pecado. Outras sentem repulsa com o pecado. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Existem cristãos para os quais o pecado é atrativo. Existem outros cristãos para os quais o pecado é repulsivo. Agora, aqueles que amam o pecado e são atraídos pelo pecado, eles acreditam, eles julgam os outros pelo que eles são. Eles acham que ninguém sente repulsa pelo pecado. Que ninguém acha o pecado ofensivo. Porque como eles gostam do pecado, eles acham que todo mundo gosta. Queridos, depende da sua comunhão com Jesus. Depende da intensidade desta comunhão com Jesus. Você contempla Jesus, você clama por Jesus, você recebe a mente de Jesus e você vai ficando parecido com Jesus, sim, no caráter. A santidade de Jesus lhe é comunicada. Não tem que ser diferente. É assim mesmo. Você vai se tornando uma cópia de Jesus na terra. E você rompe com os pecados conhecidos. Você tem a natureza pecaminosa, a natureza física pecaminosa? Sim. Mas isso não é uma licença e não é uma desculpa para eu continuar pecando. O pecado é um ato voluntário da alma. Você decide roubar. Você decide adulterar. Você decide marcar um encontro com uma mulher que não é sua mulher e ir para um motel com ela. Você decide. Você marca o horário, marca o dia, marca... Queridos, são decisões. Agora, a decisão de obedecer também são decisões. Você decide romper com o pecado. Você decide parar de fumar, decide parar de beber, decide parar de ver pornografia. Você decide, não mais, Senhor. Não uso, há pessoas que não usam internet, porque são tentadas pela internet. Elas são pessoas que já estiveram envolvidas com pornografia, então, para eles dizem, eu não posso ter internet. Um irmão da igreja falou para mim, pastor, o meu telefone, pastor, não é iPhone, não é smartphone,
o meu telefone é bem simples, só dá para receber chamada e fazer chamada. Não tem internet. Porque eu não posso, pastor. Eu sei que eu não posso. Então, eu criei uma estratégia para ser protegido. É isso, meu irmão. Quando você toma uma decisão de parar de pecar, o fumante quer parar de pecar, ele não compra cigarro, não traz para dentro de casa. Ele não vai ficar sentado lá dentro do bar junto com os fumantes, não, querido. Ele cria uma estratégia. Ele evita o pecado. Portanto, queridos, na igreja sempre vão existir aqueles que falam que nós vamos continuar pecando até o fim. Não, queridos. Nós cremos que nós vamos parar de pecar pecados conhecidos, conscientes. Como é que o selo do Deus vivo vai ser aplicado na vida de uma pessoa que tem pecado consciente? Como? Nunca. Nunca. Não pode. Como é que o Espírito Santo será derramado, o batismo do Espírito Santo sobre alguém que não quer abrir mão dos seus pecadinhos de estimação? Nunca. Então, queridos, creiam, tenham a mente de vencedor. Não estou falando de perfeccionismo, estou falando de vida santa, porque o nosso Pai disse, sede santos, porque eu sou santo. E nas minhas orações eu digo, tu és santo, Senhor, eu não sou. Então dá-me da tua santidade. Eu posso cobrar do Senhor Deus a santidade dele, porque ele que me deu a ordem. Quando Deus me dá uma ordem, guarda o sábado, ele me capacita para guardar o sábado. Quando ele me dá uma ordem para devolver o dízimo, ele me capacita para devolver o dízimo. Quando ele me dá uma ordem, sede santos, porque eu sou santo, ele me capacita para ser santo. Como é que Deus me dá uma ordem para ser santo e não me dá o poder para ser santo? Ó, queridos, o mesmo Deus que disse, sede santos, porque eu sou santo, ele derrama sobre você a santidade dele. Mas isto é para quem crê. Se você não crer, nada é possível a quem não crê. Pastor, existe uma estimativa de quanto tempo a porta da graça se fechará após o decreto dominical? Não sabemos o dia e a hora, mas existe uma estimativa. E não quero ser mal interpretado com isso. Está marcando o tempo. Não estou marcando tempo nenhum. Mas pelas profecias que nós estudamos, a profecia dos 1290 dias, lembra-se? Da profecia dos 1290 dias, de Daniel 12. Acabamos de estudar isso com vocês na lição da Escola Sabatina sobre Daniel. Na profecia dos 1290 dias e dos 1335 dias, quando nós estudamos essas duas profecias de tempo literal, não é tempo profético, porque é depois de 1844, nós temos uma ideia, mais ou menos, entre o decreto dominical mundial e o fechamento da porta da graça. Mais ou menos 1 ano e meio. Mais ou menos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mais ou menos 1 ano e meio para que o mundo seja sacudido pelo alto clamor. Sai dela, povo meu. E ocorra a conversão da grande multidão. Da grande multidão. Mais ou menos. Mas não me julguem mal dizendo que eu estou marcando. Não estou marcando data nenhuma, porque eu também não sei. Pastor, explique como o selamento acontece em Apocalipse 6, o sexto selo, e no capítulo 6, verso 16, não fala da volta de Cristo? Capítulo 6, verso 16. Capítulo 6, verso 16. Queridos, a volta de Jesus é descrita como ele vindo em nuvens, certo? Nuvens. Quando fala Jesus Cristo assentado no trono, é juízo. Mas todos os versos da Bíblia, aliás, muitos versos da Bíblia, nós usamos para fazermos aplicações secundárias. Existe aplicação primária e aplicação secundária. Eu tenho sermões que eu faço usando Apocalipse 6, versos 15 e 16, como sendo a segunda vinda de Jesus. Ellen White faz isso, eu faço, o pastor Bullion faz. Os pregadores usam textos com aplicação secundária. Está correto, não tem nada de errado. Mas existe aplicação primária. A aplicação primária é aquela que está dentro do contexto. E a aplicação primária de Apocalipse 6, verso 15 e 16, é dentro do juízo dos vivos. É dentro do juízo dos vivos.
Queridos, quando acontecer isto aqui, o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, o céu se retirando como um livro que se enrola, os ímpios estarão apavorados, e os grandes da terra que têm seus esconderijos nas cavernas. Vocês sabem que existem cidades subterrâneas. Vocês sabem que existem bunkers para proteger a elite oculta. Eles têm seus bunkers, eles têm seus esconderijos, cidades subterrâneas. Não vou entrar em detalhes porque existem vídeos no YouTube sobre isso. Caminhões e caminhões sendo conduzidos para debaixo da terra para construir gigantescas cidades lá. Para o momento, eles estão se preparando para uma guerra nuclear. Mas eles usarão essas cavernas para se esconderem quando este grande tremor de terra, escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e o céu se enrolando como um pergaminho, estes que são satanistas, eles correm, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono. Estão percebendo que aqui não está descrevendo Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu, mas está falando: escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Trono, desde o capítulo 4 de Apocalipse até o final do Apocalipse. Tronos dizem respeito ao juízo, assentado sobre o trono. E o verso 17 explica melhor. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem vai subsistir no juízo dos vivos? O capítulo 7 mostra quem vai subsistir no juízo dos vivos. Quem são eles? Primeiro os 144 mil, capítulo 7, e depois a grande multidão que ninguém podia contar. A pergunta feita no verso 17, quem poderá subsistir? Ela é respondida. Deus não faz uma pergunta e deixa sem resposta. Deus faz a pergunta e responde no capítulo 7, que os 144 mil vão resistir diante do Cordeiro e a grande multidão que ninguém podia contar. Mas, queridos, entendam que usar os versos 15 e 16 para falar da segunda vinda de Jesus, eu também uso. Ellen White também usa. Todos nós, pastores, pregadores, usamos. Não está errado. Mas existem duas aplicações, a primária e a secundária. Algum adventista, pastor, pode ficar vivo para a volta de Jesus sem fazer parte dos 144 mil, mas como parte da grande multidão? Será que algum adventista pode fazer parte da grande multidão, permanecer vivo até a volta de Jesus, fazendo parte da grande multidão que ninguém podia contar, e não fazer parte dos 144 mil? Muitos adventistas vão fazer parte da grande multidão e não farão parte dos 144 mil. Queridos, tem muitos adventistas bebendo vinho de Babilônia. Muitos adventistas que amam Babilônia. Vocês se lembram quando o povo de Deus ficou 70 anos em Babilônia e Deus os libertou, trazendo-os de volta para Jerusalém? Veio a minoria, irmãos. Veio não mais do que 50 mil, em torno de 50 mil pessoas de Babilônia para Jerusalém no final do exílio de 70 anos. A maioria esmagadora ficou em Babilônia. Por quê? Porque amavam Babilônia. Por isso Deus diz: sai dela, povo meu. Porque naquele tempo preferiram ficar em Babilônia. E hoje tem muitos adventistas que amam Babilônia, gostam das festas de Babilônia, gostam das comidas de Babilônia e vivem o estilo de vida de Babilônia, rejeitam a reforma da saúde. Por isso não crescem na santificação, porque insistem em comer carne. Isso mesmo, queridos. Deus tem um regime, uma reforma de saúde para aqueles que querem a santidade de Jesus. Por isso, queridos, muitos adventistas vão se converter na hora 1/10. Muitos adventistas vão se converter só depois que sair o decreto dominical.
quando eles perceberem tudo o que está acontecendo, eles vão pedir perdão e vão se converter. Mas, queridos, a maioria da grande multidão que ninguém podia contar vem de Babilônia. Mas nós não podemos negar que alguns adventistas que são mornos hoje vão se converter. Mas não espere por esse dia, meu irmão. Você pode abandonar a mornidão hoje, antes daquele tempo. Porque naquele tempo vai ser mais difícil abandonar a mornidão. Hoje é tempo de sacudir a mornidão, a apostasia. Que Deus derrame sobre vocês a bênção de Deus, o Espírito Santo. Deixe-me orar com vocês. Vou orar com vocês. Pai Santo que estás nos céus, derrama sobre o teu povo o Espírito Santo. Fortalece o teu remanescente fiel, Pai. Acorda os que estão mornos. Pai eterno, que o Senhor, dando-nos a mente de Jesus, o caráter de Jesus e o batismo do Espírito Santo, que o pecado se torne cada vez mais repulsivo, mais repugnante, mais odioso para todos nós. Que a nossa mente se deleite nas coisas do céu. Prepara o teu povo para o momento difícil que virá sobre a terra. Prepara o teu povo para anunciar esta última mensagem de apelo à humanidade. Converte os corações sinceros. Abençoa os teus filhos sinceros em todas as igrejas, Pai. Volte logo, meu querido Jesus. Apressa-te. É o nosso pedido, é a nossa ansiedade. Volte logo. Estamos com saudades do nosso querido Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Fique com a bênção e a paz de Jesus.